pela primeira vez a presença do governador do estado de Mato Grosso, Pedro Tax. Governador, bom dia. Bom dia. Seja bem-vindo conosco aqui. Bom dia. Bom tê-lo aqui. Prazer todo meu. Bem, hoje se completa praticamente 559 dias da administração Pedro Tax. Um ano e 6 meses. 1 ano e 6 meses. E eu não tenho dúvida que talvez um dos maiores desafios enfrentados até aqui foi esse embate, e eu já quero logo entrar nesse assunto, envolvendo o RGA, que está sendo ainda propagado e muito se ocupou nos corredores do estado de Mato Grosso. O senhor assumiu uma responsabilidade que até então não se via de um gestor público no Executivo do Estado, que foi, obviamente, manter uma coerência de discurso, desde a sua campanha ao governo do Estado, mantendo um posicionamento firme logo contra um setor espinhoso da máquina pública, servidores públicos, governador. Como é que o senhor sai desse calor, dessa discussão, que hora está mais tranquila agora? Ok, muito obrigado por essa pergunta. Já abrindo o programa, quero cumprimentá-lo pelo programa Comunidade aqui no SBT, toda a direção desta casa, e o seu qualificado telespectador. Muito obrigado pelo convite. O RGA é o Reajuste Geral Anual. Nós temos em Mato Grosso quase 100 mil servidores. São pessoas sérias, decentes, que trabalham e trabalham muito e querem ao desenvolvimento, às transformações do nosso Estado. Eu, Agnello, só fui servidor público. Tenho a honra de ter sido, de ser servidor público, porque eu sei a importância de servidores públicos bem valorizados, servidores públicos que ganham bem, servidores públicos que possam fazer as entregas necessárias para o cidadão. Muito bem. Ano passado, nós pagamos o RGA. 6,22. Dividimos em 2 vezes, 3,11, 3,11 e pagamos o retroativo deste RGA. Este ano, nós não tivemos condições financeiras para pagar o RGA. Por que isso? Segundo o próprio ministro da Fazenda, o Brasil passa pela a maior crise de sua história. Nós temos no Brasil hoje quase 13 milhões de desempregados. É uma crise em que as lojas vendem menos, o comércio vende menos e aí o Estado arrecada menos. Muito bem, o que nós fizemos? A nossa administração fez várias reuniões com os sindicatos. Para que você tenha uma ideia, o secretário Júlio Modesto, o secretário de gestão, o Paulo da Casa Civil, fizeram 102 reuniões com os sindicatos. Vou repetir, 102 reuniões com os sindicatos. Eu, como governador, participei de 5 reuniões com o chamado Fórum Sindical, que é o conjunto dos sindicatos do Estado. Liguei para alguns governadores, perguntando, você participou de reunião com o Fórum Sindical? Não. Você participou da reunião com o Fórum Sindical? Não. Aqui eu fiz questão de participar de 5 reuniões com o Fórum Sindical, além destas 100 e poucas reuniões que a Secretaria de Gestão e a Casa Civil fizeram com os sindicatos. Chegamos à conclusão que não poderíamos pagar o RGA 11,28. Não teria como, sob pena de nós atrasarmos os salários dos servidores. Como isso se deu no Brasil, Agnello? Dos 27 estados, 25 não pagaram o RGA. Ano passado e este ano. Ano passado nós pagamos o RGA. E este ano nós pagaremos o RGA, mas não 11,28 de uma única vez. Veja, 27 estados existe o Brasil, 26 estados e mais o Distrito Federal. Você acredita que estes 25 governadores, essas administrações estaduais que não pagaram o RGA, fazem isso porque não gostam dos servidores? É lógico que não, que nós não temos condições financeiras de fazê-lo. Mas Mato Grosso, nós fizemos uma proposta, aprovamos na Assembleia Legislativa. Quero agradecer os deputados da base que estiveram conosco, que estão conosco na aprovação do RGA parcelado. Nós ficamos diante do seguinte dilema. Se nós pagássemos o RGA, nós atrasaríamos a folha de pagamento. Veja que 15 estados da federação, hoje, 15 estados, além de não pagar o RGA, 25 estados, desses 25, 15 estados estão atrasando o salário em razão desta crise. Como que atrasa o salário?
Porque os estados estão em dificuldades. A população brasileira, a população mato-grossense tem acompanhado os nossos esforços para economizar recursos para sobrar para os investimentos. Muito bem, os servidores fizeram greve. É um direito do servidor fazer greve. Agora, uma parte desta greve, nós temos que convir, também tem motivação política. Porque eu fui o primeiro a governador a apoiar o impeachment da presidente Dilma. E aí, alguns sindicatos, não todo sindicato, algumas lideranças ligados ao Partido dos Trabalhadores. O senhor está falando do Sintep? Sim, estou falando do Sintep também. Né? Nós temos em Mato Grosso 39 mil profissionais da educação. Desses 100 mil servidores, 39 mil são profissionais da educação. Desses 39 mil profissionais da educação, 22 mil são professores que estão em greve em razão de 3 pautas. Primeira pauta, o RGA, que nós já definimos, que pagaremos o RGA parcelado, e desde que nós possamos atingir o limite prudencial da Lei de Responsabilidade Fiscal. Aliás, o Tribunal de Contas do nosso estado, respondendo uma auditoria, uma consulta que nós fizemos, o Tribunal de Contas determinou que eu não posso, o governo não pode, nós não podemos pagar o RGA se nós fugirmos ou violarmos o limite da Lei de Responsabilidade Fiscal. E já violamos isso. Né? Isso há 4 anos, Mato Grosso já está acima do limite dos 49%. Hoje, Mato Grosso gasta 50,46% de toda a sua receita corrente líquida com servidores públicos. Vamos voltar aos profissionais da educação. Os profissionais da educação do nosso estado, eles, ano passado, tiveram RGA 6,22% e mais 7% de aumento da categoria em razão de acordos feitos na administração passada, e eu assumi um compromisso na campanha de manter os acordos feitos na administração passada. 7% ano passado. Este ano, 7% de aumento os profissionais da educação. Mato Grosso, hoje, os professores, eles recebem o 3º melhor salário do Brasil. 3º melhor salário do Brasil, quase encostando no 2º melhor salário do Brasil. O meu desejo é terminar a nossa administração, o nosso mandato, Aguinello, com os professores, os profissionais da educação recebendo o melhor salário do Brasil. Mas me permita aqui. Agora, eu também gostaria que nós tivéssemos uma das melhores educações do Brasil. E, infelizmente, não é isso que nós temos. Mato Grosso está na rabeira, uma das piores educações do Brasil. Bem, nós estamos, o senhor está falando da educação. Sim. Alguns setores da máquina pública voltaram às suas atividades. A maioria hoje, né? A grande maioria. Nós temos hoje 3 setores do Estado que estão ainda paralisados. Principalmente o Sintep, que o senhor citou aí, Sim. que representa aí 40% do número praticamente de servidores de 100 mil, hoje 39 mil. Lotados no Estado. Falando dessa paralisação de 42 dias da educação, eu tenho uma pergunta de uma moradora querida aqui da capital. Meu nome é Afonso de Arruda, moro no Jardim Industriário 2. A minha pergunta para o governador é sobre educação, que já tem mais de 30 dias. E aí, governador, como que nós vamos ficar? As crianças estão sem aula. Nós temos que tomar uma providência, né? Porque está difícil. As crianças não vão mais ter férias, né? Eles têm direito, então, pelo amor de Deus, ajuda essas crianças. Eu conversei com o presidente do Sintep, Henrique Lopes, semana passada, ao vivo aqui ao programa, porque na semana passada o governo emitiu um documento já com algumas pautas positivas dentro das reivindicações da categoria. Dentre elas, a questão de concurso público, ali está as PPPs, nós vamos falar daqui a pouquinho sobre isso, e outras reivindicações mais. O que está faltando, governador? O que falta para que se encerre esta paralisação na área da educação e nós possamos ter atendido o pedido dessa senhora aí da volta às aulas? Eu quero dizer a esta senhora e à população de Mato Grosso que nos assiste em Sinop, um abraço, né, ao Roberto Dorne em Sinop, ao Fernando Assunção em Sinop, um abraço aos amigos de Rondonópolis que estão nos assistindo. Muito bem, são 3 pautas basicamente do Sintep. A primeira é o RGA. Já apresentamos o projeto à Assembleia, parcelamos o RGA. A segunda é a PPP, parceria público-privada. O Sintep entende de forma equivocada que PPP seria privatização das escolas. Eu quero dizer ao senhor que me assiste, que conhece a minha história, eu sou o contrário
a privatização das escolas públicas. Eu sou contrário a estudantes pagarem mensalidade em escola pública. Aliás, eu só estudei em escolas públicas, no Liceu Cuiabano, no Lenine Povas, na Escola Técnica. Veja, nós não podemos cobrar, e eu sou contrário a isso, mensalidade em escolas públicas. Agora, o Sintep, né, parte do Sintep, esparramou pelo Estado que nós cobraríamos nas escolas públicas. Isso não tem nada a ver com PPP. Privatização não tem nada a ver com PPP. Por questões ideológicas, parte do Sintep, que é ligado ao PT, né, entende que PPP seria privatização. O secretário da Educação, Marco Marrafon, já conversou com o Sintep, já explicou para os alunos, para o Ministério Público, para o Conselho Tutelar, que a gestão pedagógica das escolas será feita pelos professores e pelos diretores. Por que isso, Agnello? Imagine, o diretor tem mais o que fazer do que ficar preocupando com goteira em escola, com descarga da escola que está estragada. O diretor tem que tratar do pedagógico, da qualidade do ensino, junto com o professor, trazer os pais para dentro da escola, conversar, para saber por que o aluno está com dificuldade. Não mexer com descarga que está e o vaso sanitário que está entupido. O Sintep, ele é contra a PPP. Nós queremos debater isso com a sociedade. Todas as escolas, não. Algumas escolas em que nós, o Estado de Mato Grosso, aluga os prédios. A empresa constrói o prédio, coloca vigilância, porque nós não temos condições de colocar um policial militar na porta de cada escola. Coloca segurança, a escola terá uma qualidade acima destas que nós temos aqui. O prédio, a estrutura física, internet, novas cadeiras, novas lousas eletrônicas. A iniciativa privada faz isso. O Estado paga e depois de um certo período, esse prédio é do Estado de Mato Grosso. Eu tenho uma pergunta do professor Eduardo, lá de Sinop. Por favor. Dentro desse assunto das PPPs. Me permita, são três reivindicações. Primeira, RGA, PPP e falta o concurso. Isso. Nós vamos falar exatamente disso. Vamos ouvir aí o que o professor Eduardo, lá de Sinop, tem ali perguntar dentro desse assunto das PPPs. Me chamo Anderson. Sou professor da Rede Estadual de Ensino aqui em Sinop e também representante do Sintep Sinop. Governador, a minha pergunta é sobre as parcerias público-privada. Essas empresas, elas teriam que ter lucro, não teriam? De onde sairia esse recurso? Essa é a minha pergunta para o senhor. Porque há uma grande dúvida com relação a isso, porque é uma novidade dentro do Estado de Mato Grosso, uma parceria como essa na área da educação. Veja, toda novidade desperta algumas dúvidas. Quando surgiu o telefone, o Grambel, ele não recebia nenhuma compra do telefone porque as pessoas não confiavam. O celular também, carro também, computador, ao substituir a máquina de datilografia, também as pessoas ficaram desconfiadas do computador. Toda novidade causa surpresa. Agora, cabe ao Estado explicar bem isso. As empresas, elas terão lucro, sim, na construção do prédio. A empresa, nós vivemos no Brasil, não vivemos em Cuba, não vivemos na Venezuela, nós vivemos no Brasil. As empresas têm lucro, o Estado paga, mas é bem mais barato do que o Estado construir uma escola. Você sabe quanto custa uma escola com 18 salas? De 4 milhões e 500 a 6 milhões de reais. Nós precisamos construir 40 novas escolas. O Estado tem esse dinheiro? Nós não temos esse dinheiro. A iniciativa privada faz, o Estado de Mato Grosso paga um preço bem menor e é muito mais rápido. Por que isso? Em Belo Horizonte, as PPPs, 98% de aprovação dos pais, dos professores, da comunidade. Elas vão construir o prédio e o Estado paga e o valor é menor. Ela vai ter lucro? Vai. Mas quem constrói as escolas não tem lucro? O Estado não tem pedreiros, não tem mestre de obra, o Estado só fiscaliza e quem constrói é a iniciativa privada. Quem ficaria responsável por essa fiscalização, governador? Quem ficaria responsável por essa fiscalização? A Secretaria de Educação ou a Secretaria de Cidades. Isso é definido de acordo com a PPP, porque nós queremos que a Secretaria de Educação, ela cuide do processo pedagógico, a melhoria dos indicadores educacionais do nosso Estado. Não cabe ao secretário de Educação ficar construindo prédios. Veja que recentemente o Ministério Público, o GAECO, investigou a SEDUC em razão disso. Eu não quero pré-julgar ninguém, mas nós temos que falar sobre isso. Mas o secretário de Educação tem que cuidar do pedagógico. O diretor tem que saber se o aluno está indo bem na aula, como eu fiz referência. Então, professor Anderson, eu quero expressar ao senhor o meu respeito, o respeito pelos 22 mil professores que nós temos no Estado de Mato Grosso. Agora, não caem em mentiras.
PPP não é privatização. Aliás, isso será debatido em audiências públicas, com os pais, com os alunos, com a comunidade escolar. Veja, no Rio Grande do Sul hoje, existe de 100 a 120 escolas invadidas, ocupadas, no Rio Grande do Sul. Aqui em Mato Grosso, nós temos 16 escolas ocupadas. Se você, estão dizendo que é em razão da PPP. Se você for nas escolas, aqueles que estão ocupando as escolas, Gatás, Escola Gatás em Várzea Grande, está lá a camisa do MST, da CUT, Volta Dilma. Eu não quero debater isso nas escolas. Nem estudam naquelas escolas. O secretário Marrafon está debatendo com os alunos, com os professores, para afastar esta mentira. E nas audiências públicas nós trabalharemos também isso. Falando em alunos, ontem aconteceu uma invasão na sede da Secretaria de Educação. Alunos foram para lá manifestando exatamente contrário a essa questão das PPPs. O que falta, governador? O que falta para que esse assunto tenha ali um ponto final? Aonde há essa discussão ainda? Nós acreditamos e confiamos no trabalho do secretário Marco Marrafon, que, aliás, fez várias reuniões com os estudantes, aí, de repente, eles ocuparam a Secretaria de Educação. Muito bem. Você vence uma etapa e aí, ideologicamente, pessoas ligadas ao MST e à CUT querem fazer política com a educação. Eu sou contrário disso. Só me permita o seguinte, 3 pontos do Sintep. Primeiro ponto, RGA, já fiz referência. Segundo ponto, a PPP, que não é privatização. Terceiro ponto, concurso público. Concurso público. Eu disse que Mato Grosso tem 22 mil professores. Desses 22 mil professores, 60% são professores contratados. Quase 14 mil são professores contratados. É o maior índice de professores contratados do Brasil. Agora, eles não foram contratados na nossa administração. Aliás, a administração do PT dirigiu a Secretaria de Educação durante 8 anos. E não fizeram concurso. 8 anos. Por que não resolveram isso? E agora a nossa administração, em 1 ano e 6 meses, vai ter que fazer o concurso público, senão não vão parar a greve? O secretário Marrafon apresentou um cronograma de concurso, obedecida à lei de responsabilidade fiscal, para que nós tenhamos concurso. Defendo a realização de concurso. Precisamos de professores com estabilidade. Professores contratados é possível que tenhamos, mas não nesse número de 60%. Agora, uma pergunta que poderia ser feita, Agnello. 8 anos o PT administrou a Secretaria de Educação. Por que não resolveram isso? E eu tenho que resolver em 1 ano e 6 meses? Eu fui eleito para 4 anos e nós estamos prejudicando o cidadão que vai fazer o Enem. A preocupação desta mãe que falou aí, o secretário de Educação todos os dias conversa com o Sintep e com os alunos que nem estudam nessas escolas, que estão ocupando as escolas. Saindo da área da educação, eu quero falar com o senhor da área da segurança. Mas antes de eu sair da área de segurança, o professor Javerte, lá de Rondonópolis, pró-reitor, ele tem uma pergunta a falar ao senhor sobre a Universidade Federal de Rondonópolis. Certo. Professor Javerte. Governador, recentemente nós estivemos com o senhor e apresentamos o projeto de criação da Universidade Federal em Rondonópolis, mais uma universidade para Mato Grosso. Atualmente esse projeto ele encontra-se na Câmara Federal, em seguida Senado e sanção presidencial. De que forma o senhor poderá colaborar no sucesso da aprovação de mais uma universidade para Mato Grosso? Muito obrigado, professor. Eu não poderei colaborar. Eu já estou colaborando e, aliás, eu já o recebi como senador da República, né? Eu apoiei esse movimento, apoio esse movimento. Como senador, há 4 anos atrás eu recebi, trabalhamos no Ministério da Educação, fui em reuniões no Ministério da Educação com o ministro Aloysio Mercadante, que era, depois fomos no novo ministro da Educação, né? Eu apoio este movimento. Agora, isso já os recebi no Palácio Paiaguás também, mais de uma vez, com a comunidade de Rondonópolis, agora como governador. Estamos trabalhando. Agora, quem decide isso são os deputados federais, são os senadores, como ele fez referência, depois a presidência da República. Como governador, cabe ao Pedro Táxi, me cabe apoiar esse movimento, e o senhor sabe que eu já participei de várias reuniões apoiando este movimento, inclusive lá em Rondonópolis. A área da segurança agora, governador, também tem sido uma área bastante discutida no estado de Mato Grosso. Sim. O senhor tem sido muito cobrado, assim como a própria Secretaria de Segurança Pública do Estado. O senhor
há 1 ano e 6 meses, já teve que fazer algumas mudanças lá. Nós temos ouvido a população pedir por segurança, e pedir por segurança passa por um incremento, obviamente, na corporação. O que o senhor espera nesse segundo semestre na área da segurança? O que nós podemos vislumbrar para o ano de 2017, a fim de que Mato Grosso possa efetivamente atender a população no quesito segurança? Ok, muito obrigado pela pergunta. Agnello, imagine o seguinte, o governador é eleito para resolver problemas. O governador não serve para dar desculpas. Eu não vim aqui para dar desculpas. O governador serve para resolver problemas. Agora, eu quero pedir desculpas ao cidadão. Infelizmente, nós não resolvemos todos os problemas do Estado em 1 ano e 6 meses. Mas, aliás, eu fui eleito para 4 anos. E Mato Grosso, ele não foi estragado, ele não foi desrespeitado, ele não foi violado em 1 ano e 6 meses. Nós tivemos avanços em várias áreas. Agora, é fato que nós não resolvemos todos os problemas do Estado em 1 ano e 6 meses. Eu não vou pedir paciência para o cidadão. Um cidadão, cabe ao governador, à administração, nos cabe buscar resolver esses problemas. Agora, nós precisamos falar dos avanços que estamos fazendo. E lembrem-se do seguinte, Mato Grosso, em 1 ano e 6 meses, a nossa administração chamou 3.550 policiais. Nós admitimos 3.550 policiais. Agnello, você sabe quanto que nós gastamos para pagar, neste ano de 2016, 3.550 novos agentes para a segurança? 183 milhões de reais. 3.550, 183 milhões de reais. Se nós tivéssemos feito a opção de pagar o RGA, nós não teríamos 3.550 novos policiais nas ruas. 1.950 novos policiais militares. Nós temos em Mato Grosso hoje 8.027 novos policiais militares. 1.950 novos policiais militares. 1.077 policiais civis, sendo escrivães e investigadores. 1.077. 450 novos soldados para o Corpo de Bombeiro. A pergunta que se faz é, por que Mato Grosso tem este déficit muito grande de policiais? Por que isso? E o cidadão quer policial na rua? Nós não podemos admitir mais, porque a Lei de Responsabilidade Fiscal traz a única exceção, a questão dos policiais, segurança pública. Por que as administrações passadas não resolveram esse déficit? Eu vou dar um número aqui. O Distrito Federal, Agnello, tem 2.800.000 habitantes. E o Distrito Federal é bem pequeno territorialmente. 2.800.000 habitantes. O Distrito Federal tem 15.000 policiais militares. Nós temos 8.027, já contando com esses 1.950 que nós chamamos em 1 ano e meio. Muito bem. Por que as administrações passadas não chamaram? Vou dar um outro número. Soldados para o Corpo de Bombeiro. Mas Corpo de Bombeiro não é importante. Lógico, quando pega fogo, tem incêndio em Marcelândia, faltou bombeiro. Queimaram 2 empresas aqui no Distrito Industrial por falta de bombeiros. 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 5 anos. A senhora que está me vendo, sabe quantos soldados do Corpo de Bombeiro foram chamados pelas administrações passadas em 5 anos? 75. Sabe quanto nós chamamos em 1 ano e 6 meses? 450. Aí, nós não resolvemos o déficit ainda. Nós precisamos de polícia na rua. Agora, para isso, nós precisamos superar um déficit que é histórico. E eu não posso superar esse déficit de uma única vez. Aí os professores querem concurso. Concurso para professor precisamos. Agora, a lei permite que nós tenhamos professores contratados, mas não permite que nós tenhamos policiais militares contratados, policiais civis contratados, soldados do Corpo de Bombeiro. Daí, nós fizemos a opção. Admitir 3.550 novos homens e mulheres para dar segurança, tranquilidade para o cidadão, ou pagar o RGA, ou fazer o concurso para professor. A opção é esta, e decidir é ter desgaste. Me permita mais o seguinte, nós alugamos 297 novas viaturas. 297 novas viaturas. E na semana que vem, dia 26 mais ou menos,
entregaremos 100 novas viaturas, só para Cuiabá e Várzea Grande. E depois de 10 dias, 15 dias, mais 100 para Rondonópolis e Sinop. Ah, mas nós estamos abandonando os menores municípios? Não. Nós já distribuímos 297 viaturas no estado todo, em 1 ano e 6 meses. Um outro número. Mato Grosso, este ano de 2016, tem o maior orçamento da história em segurança, 300 milhões de reais. Eu vou dar um número só. Em 2015, nós recebemos o estado com o orçamento da área de inteligência da polícia, 127 mil reais. Este ano, 13 milhões de reais. Isto significa 9.400% a mais, de 127 para 13 milhões de reais. Agora, eu não vim aqui para dar desculpas. Eu fui eleito para resolver problemas e nós resolveremos o problema da segurança. Confio no Dr. Rogers, confio no Dr. Peralta, no comandante da Polícia Militar, o Coronel Gley Alves, que a Polícia Militar vem fazendo um trabalho decente. A Polícia Civil relatou 22% mais inquéritos policiais do que nos anos anteriores. Nós apreendemos este ano quase 5 toneladas de drogas em 6 meses, mais do que 2014 inteiro. Agora, ainda precisamos fazer mais. Na fronteira, nós iremos quinta-feira agora com o superintendente da Polícia Federal, com o secretário de Segurança, os comandantes das forças, o general da 13ª Brigada, preparar um projeto para dar segurança à fronteira. Iremos lá no Gefron, na quinta-feira. A segurança vai bem? Está melhorando. Agora vamos falar dos indicadores. Nós diminuímos o número de homicídios em Várzea Grande em 79%. 20 dias sem homicídio em Várzea Grande. Em Sinop, 40%. Agora, roubo aumentou. Isso é fato. Nós estamos agora, tem uma reunião às 2h30 com a Secretaria de Segurança para nós analisar o que está faltando com o orçamento, com o financeiro, para que nós possamos resolver. Agora, o cidadão, eu não vou lhe pedir paciência. Não cabe ao governador pedir paciência, cabe ao governador resolver os problemas e você pode ter certeza, em 1 ano e 6 meses nós trabalhamos muito para resolver a questão de segurança no nosso estado. Ainda não resolvemos tudo. Tem um assunto a respeito das penitenciárias e eu quero chamar uma moradora da capital para fazer uma pergunta ao senhor. Acompanhe. Meu nome é Antônia Veriato, moro no bairro Alvorada e a minha pergunta é para o senhor governador. Eu queria saber como que fica essa política das penitenciárias, como que funciona, porque hoje em dia eles falam que vão soltar o preso e colocam uma tornozeleira eletrônica e daí tudo bem, eles ficam tudo solto durante o dia e continua a criminalidade. Com relação à questão das nossas penitenciárias, tem sido um ponto também de muitas reclamações. Sim. Né? A questão dos presídios, a estrutura, tornozeleiras eletrônicas, os avanços nesta área, governador. Muito obrigado por essa pergunta, cumprimento a senhora que fez uma importante pergunta. Mato Grosso hoje tem 11 mil presos. 11 mil presos. E nós temos, em média, 6 mil vagas. Para 11 mil presos, nós temos um déficit de 5 mil vagas para que esses 5 mil presos estejam ali na penitenciária. 11 mil presos, 6 mil vagas. Muito bem. Essas 5 mil vagas que estão precisando, elas não surgem no dia 1º de janeiro de 2015, não é isso? Muito bem. No dia 31 de dezembro de 2014, Mato Grosso tinha sendo utilizadas de 250 a 300 tornozeleiras. 250 a 300 tornozeleiras. Hoje, Mato Grosso é o segundo estado do Brasil que mais usa tornozeleiras, os presos. Segundo estado, quase 2.500 tornozeleiras estão sendo utilizadas. Quem determina o preso que vai usar a tornozeleira não é o governador, não é o Poder Executivo, é o juiz. Eu não estou fazendo crítica ao juiz, é função dele. É o juiz que determina, cabe ao Estado o fornecimento dessas tornozeleiras. Imagine se nós não tivéssemos 2.500 tornozeleiras sendo usadas. Nós não teríamos vagas para os presos. Desculpe, nós já temos um déficit de quase 5 mil, não é isso? Muito bem. Agnello, se no primeiro dia do nosso mandato nós tivéssemos colocado o primeiro tijolo em uma nova penitenciária, hoje
1 ano e 6 meses, nós não teríamos terminado nenhuma penitenciária. certeza. O Estado ficou muito tempo com as obras das penitenciárias paradas. A maior parte do recurso para o sistema penitenciário vem do DEPEN, Departamento Penitenciário, que é um órgão do governo federal. A União que banca a maior parte com dinheiro, a maior parte das penitenciárias. Nós recebemos isso, convênios parados para novas penitenciárias. Veja o caso da penitenciária de Várzea Grande. 1.080 vagas. Estava parado. Nós resolvemos isso, a obra está em andamento. Pode chegar a 1.500 vagas. Peixoto de Azevedo, a mesma coisa. Porto Alegre do Norte, a mesma coisa. Sapezal, a mesma coisa. Precisamos de mais vagas no sistema penitenciário, para que o cidadão fique preso. Veja aqueles gravíssimos acontecimentos de 30 dias, 25 dias passados, em que ônibus foram queimados aqui em Cuiabá. Nós precisamos falar sobre isso. Estas ordens saem de dentro da penitenciária. A Polícia Civil, o sistema penitenciário, a Secretaria de Justiça identificou os líderes das organizações, foram identificados 12 horas depois, eles já tinham sido identificados, separados e enviados para a penitenciária de segurança máxima. Precisamos, aliás, de um estabelecimento penal de segurança máxima aqui em Cuiabá, em Mato Grosso, e um semiaberto para diminuir o número de tornozeleiras eletrônicas para aqueles que mais precisam. Nós estamos construindo penitenciárias lá em Várzea Grande, 1.080 vagas, pode chegar a 1.500, Sapezal, Peixoto de Azevedo e Porto Alegre do Norte. Nós vamos para um rápido intervalo comercial e voltamos a falar sobre agricultura familiar, logística, carga tributária, saúde, incentivos fiscais e saúde também. 2 minutos e meio, já estamos de volta.